Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, lembrando, não é? Que o nosso canal para que tenha do YouTube cada vez mais indicações a pessoas que buscam o mesmo tipo de conteúdo. Toda vez que curtimos, compartilhamos, acionamos sininho, comentamos, isto vai levando ao YouTube informações de que o nosso conteúdo é um conteúdo que é interessante, né? Que as pessoas estão gostando. E aí indicam para outras pessoas que buscam esse mesmo tipo de conteúdo. Então, nós não vamos ficar trazendo sempre esse pedido aqui, porque só temos 15 minutos e isso nos toma muito tempo. Então, lá no Gotas podemos fazer todos os dias, mas aqui não faremos não. Então, fiquem tranquilos que não vamos mais falar sobre isso. Vamos então voltar aqui ao nosso capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E estamos no item 6 do capítulo. Vejamos então o que Kardec continua a nos dizer. Então, nós vimos por que Jesus fala por parábolas, se não é para ocultar, por que ele usou parábolas, que é uma forma aparentemente de ocultar, né? Não traz as coisas, as informações de uma forma clara, traz meio velada, e isso então nós já vimos ontem. Mas ele continua a discorrer sobre esse pensamento no item 6 e nos diz assim, Allan Kardec: pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido ficou oculto para ele, povo. Deve-se observar, responde o próprio Kardec, que Jesus não se exprimiu por parábolas senão sobre as partes de alguma sorte abstratas de sua doutrina, ou seja, sobre as questões espirituais. Pessoas muito materializadas têm dificuldade de abstrair. E as questões morais são questões abstratas, as virtudes são questões abstratas. Então, trazer histórias que falem de questões abstratas é um método didático. E ele continua: mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa da salvação, tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro. Ele falou disso várias vezes. Explícito e sem ambiguidade. Porque até mesmo nas histórias isso fica muito claro. As histórias, elas exaltam o bem, né? Então estimulam a que o bem seja realizado. Kardec continua: devia ser assim porque era regra de conduta, regra que todo mundo devia compreender para poder observá-la. O bem já era regra de conduta desde lá dos 10 mandamentos, não é? Já tínhamos lá o decálogo, as leis de Deus. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: Jesus, eis o que é preciso para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, e ele sempre lembrava, não é, a máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, isto sempre ficou muito claro. Aí se resume toda a lei e os profetas. Eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, não desenvolvia seu pensamento senão aos seus discípulos, estando estes mais avançados moral e intelectualmente, que não nessa encarnação, nós temos
apóstolos pescadores. Que avanço intelectual eles poderiam ter? Mas estavam ali diariamente em contato com o Mestre. Esse é o primeiro ponto. Além do mais, nós trazemos uma bagagem das nossas vidas anteriores. Então, não eram espíritos ignorantes para esta tarefa tão destacada de ser um apóstolo do Mestre. Jesus pudera, então, iniciar os apóstolos nas verdades mais abstratas. Por isso, ele disse: àqueles que já têm, será dado mais ainda. Mas nós não temos só o que angariamos nesta encarnação. Nós já trazemos nossa bagagem e vamos acrescentando a cada encarnação um tanto mais. E continua Kardec a dizer, ainda no item 6. Entretanto, mesmo com os apóstolos, permaneceu Jesus reticente, ou seja, cuidadoso em não falar mais, sobre muitos pontos, cuja completa inteligência, condição de compreensão, estava reservada para tempos ulteriores, para tempos vindouros. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas nos séculos que vieram após a passagem de Jesus, até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender seu verdadeiro sentido, o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Se houverem dúvidas, escrevam, coloquem. Às vezes podemos não deixar um assunto muito claro. Então, façam isso caso não tenha ficado algo bem compreendido. Então, a espiritualidade, pensemos nós que as leis de Deus são tanto as leis físicas quanto as leis morais. Então, a ciência, quando ela estuda as leis da natureza, ela também está estudando as leis de Deus, só que as leis da matéria densa. Enquanto que o Espiritismo trabalha as leis, vamos dizer assim, as leis morais. Essa era a palavra que estávamos a buscar. Que, aliás, lá no Livro dos Espíritos, nós temos, são estudadas profundamente as leis morais. Então, até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender seu verdadeiro sentido, o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. No item 7, Kardec nos diz: o espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros da fala de Jesus. Entretanto, não lança essa luz inconsideradamente. Os espíritos, aqueles que trouxeram a doutrina espírita, procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Nós vemos lá no Livro dos Espíritos, quando os espíritos respondem às perguntas de Kardec, eles são extremamente pontuais. Não se estendem, não é? São muito didáticos, não extrapolando em pontos que ainda não teríamos muitas condições de compreender. Então, daí essa prudência que ele diz aqui. Os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado para fazê-las sair da sombra. Se a tivessem apresentado completa desde o início, e ainda falta tanto para ser revelado, não é? Mas assim vai um pouco a pouco.
Se a tivessem revelado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número. Nós não andamos no mesmo passo, no mesmo ritmo na questão do conhecimento. Mas nós temos que as leis de Deus vão sendo reveladas na medida em que a maioria já tem condição de assimilar, começar a assimilação daquele conteúdo. Se fosse feito antes, então, que veio no século XIX, lá no século I, apenas um mínimo número de pessoas teria condições de assimilar. Então, é porque não era mesmo o quê? Não era mesmo a hora, não é? Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número. Teria mesmo assustado os que para isso não estavam preparados, o que teria prejudicado a sua propagação. Isso é interessante porque tem muitas pessoas que têm medo do espiritismo, porque fala do que acontece depois da morte, sendo a morte para muitas pessoas ainda um grande tabu. E é para lá que todos caminhamos. Então, é bom que deixe de ser um tabu, porque vamos ter que lidar com ele de uma forma extremamente inevitável. Se, pois, os espíritos não dizem nada, tudo... li errado. Se, pois, os espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloquem a candeia sob o alqueire. Não é que eles estejam tentando ocultar a verdade, mas porque cada coisa deve vir a seu tempo. No tempo, claro, oportuno. Então, cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles deixam a uma ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem uma outra ideia. E aos acontecimentos, o de lhe preparar a aceitação. Então, é preciso também tempo para nós irmos aceitando essa verdade. Mas isso depende mesmo desse amadurecimento da nossa compreensão. A realidade ela vai se transformando na medida em que vamos conhecendo novas coisas. Acontece isso também quando saímos da infância, entramos na adolescência, saímos da adolescência, entramos na fase adulta. Vamos tomando conhecimento de coisas que vão mudando a nossa realidade. E vamos nos adaptando. E vejamos que nada acontece do dia para a noite. Não deixamos de ser criança do dia para a noite. Não deixamos de ser adolescente do dia para a noite. Não deixamos de ser adultos e passamos à terceira idade do dia para a noite. São processos que vão acontecendo gradualmente. E quando vemos, já estamos lá, não é? A nossa próxima passagem, não vades aos gentios. Poderíamos lê-la? Sim, poderíamos lê-la, mas vamos deixar para amanhã. Por quê? Porque esta passagem vai depois ser comentada por Kardec em 2 itens, no item 9 e no item 10. Então, a passagem é do item 8, não vades aos gentios. É muito, muito interessante, como se tivesse alguma que não seja, não é? Então, amanhã estaremos de volta com mais um programa do projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de terminarmos, temos 30 segundos, nós já estamos aqui no capítulo 24, são 28 capítulos, e depois nós vamos começar, já temos, mas nós vamos começar um outro livro da codificação. Nós já sabemos qual é, mas será que os amigos sabem qual será o próximo livro? Ou qual livro da codificação os amigos gostariam que fosse o próximo a seguir deste? Escrevam nos comentários.
Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.